Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nós estamos com mais uma aula de espiritualidade cristã, é a nossa terceira aula de espiritualidade cristã e neste seminário nós estamos intercalando espiritualidade cristã e ética cristã. Essa aula que eu vou passar para vocês agora é a aula que equivale às páginas número 5, 6 e 7 da nossa apostila, e nós vamos aqui trabalhar sobre dois temas importantíssimos: a Missio Dei, a missão de Deus, que nada mais é do que a missão de Deus na igreja, e também vamos falar da mudança pessoal através da espiritualidade. Quando nós falamos da Missio Dei, desse termo, é um termo que está em latim, que chama missão de Deus. A Missio Dei fala da responsabilidade da igreja, de uma igreja missionária, até porque nós, como igreja, nós existimos para a glória de Deus e para essa missão. Então a igreja, ela não tem uma missão singular, a igreja não tem uma missão própria. A missão que a igreja tem é a missão de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos esse texto em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, temos também Marcos 16, a partir do verso 15, essa ordem para que os discípulos de Cristo, que ali naquele contexto estavam sendo enviados, os apóstolos, eles estavam incumbidos dessa missão. E essa missão é a missão da igreja. Mas aonde que essa missão tem origem? Ela tem origem em Deus. Deus é um Deus missionário. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber rapidamente, quando lermos as Escrituras, que Deus é um Deus que sempre resgatou pessoas. A pregação da sua palavra sempre existiu para que as pessoas voltassem. No Antigo Testamento, nós vemos muito isso nos profetas, quando os profetas pregavam arrependimento, e a palavra arrependimento, techuvá, uma palavra no hebraico, e essa palavra hebraica, techuvá, significa retornar, voltar. Então, quando Deus levantava um profeta no Antigo Testamento para pregar para que o povo voltasse, ele estava fazendo também a missão de Deus. Logo no Novo Testamento, nós vemos João, o que batiza, mais conhecido como João Batista, e João Batista, ele tem essa mesma mensagem dos profetas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, na sequência, também vem com essa mesma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Então nós percebemos que a missão de Deus em resgatar o homem perdido, aqueles que foram destituídos pelo pecado da sua glória, é de suma importância. Uma das características de um salvo, entre muitas características, é que o salvo de verdade, aqueles que entenderam a importância da evangelização, aqueles que conhecem a Cristo, eles fazem essa missão de Deus, eles pregam o evangelho. É muito importante nós sabermos que a essência do Novo Testamento, além de Cristo, que é o ser sumo e primário, o centro do evangelho é Cristo, que aponta para a glória de Deus, mas nós temos que entender que o centro da sua revelação como responsabilidade da igreja não é o culto, mas a missão. Então o Espírito Santo, quando foi derramado, ele foi derramado para que nós fôssemos testemunhas. Lá no contexto de 1 Atos, capítulo 1 de Atos, versículo 8, ali fala muito claro que o Espírito Santo seria derramado, eles receberiam poder para testemunhar. Testemunhar quem? Cristo. Para quem? Para os povos que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Ou seja, eles iriam testemunhar Cristo pela pregação do Evangelho. Então isso é muito importante, porque uma igreja centrada em cultos somente, em dias de quarta, em dias de domingo, ela é uma igreja negligente. Então, às vezes nós achamos que nós estamos indo muito bem e nós não estamos. O que é ser uma igreja negligente? É uma igreja que oculta a missão de Deus. Uma igreja relevante
uma igreja autêntica, é uma igreja que busca os perdidos. E na nossa vida cristã, nós precisamos entender isso. Nós somos chamados e vocacionados para uma missão. E dentro dessa missão, que é testemunhar a Cristo, nós o cultuamos pela sua dignidade. Mas uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, ela não é uma igreja que faz bons cultos no sentido da sua litúrgica, da sua ética, das suas oratórias. Não, não é. Uma igreja relevante, uma igreja autêntica, uma igreja conhecida no reino de Deus, reconhecida por Cristo, a qual o próprio Cristo habita, é uma igreja missional, é uma igreja que testemunha Jesus. Eu acredito que você, quando encontrou Jesus, você ficou maravilhado. Quando Deus abriu os seus olhos e revelou a você a grandeza da tua glória, revelou a você quem você é, os teus pecados que estavam levando você para o inferno e o inferno eterno sem Deus. Quando Deus se revelou a você sobre a sua justiça, sobre a própria justiça do Criador, quando Deus revelou também quem Ele é, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, e fez com que você retornasse a Ele, dando você fé para crer em tudo aquilo que Cristo veio fazer. Quando você recebeu tudo isso da parte do Senhor, você ficou maravilhado. Eu fiquei maravilhado. E qual que é a sequência que isso precisa ter? É passar isso para aqueles que ainda não têm. Então, uma igreja autêntica, uma igreja relevante, uma igreja cristocêntrica, não é somente uma igreja que prega muito bem a palavra. Não é somente uma igreja que canta louvores e esses louvores exaltam os atributos de Deus. Tudo isso faz parte, tudo isso é correto, mas uma igreja cristocêntrica é uma igreja que vive a missão de Deus. Nós somos vocacionados para a missão de Deus. Se nós recebemos o nome de igreja, eclésia, preposição ek, eclesia, são uma preposição e uma palavra, essa preposição que significa sair, que significa para fora, e eclesia, que significa juntamento, congregação, ela dá a nós o sentido dessa missão, ajuntar para sair. Nós nos ajuntamos, somos edificados pela pregação da palavra, somos abastecidos pela comunhão, pela oração comunitária, pelos nossos momentos de koinonia, de comunhão. E depois que nós nos abastecemos, nós saímos. Eu saio para o meu emprego, você sai para o seu emprego, você sai para as ruas, para os mercados, eu saio também. Às vezes eu estou em uma loja, estou em um comércio, e cada um de nós somos encarregados de levar essa missão de Deus. E na missão de Deus nós temos um objetivo. Qual que é o objetivo da missão de Deus? Pregar o Evangelho. Porque se aquele que crê no Evangelho, aquela que crer no Evangelho, eles serão salvos. Então essa missão ela tem se perdido ao longo dos anos. As igrejas hoje é muito centralizada em cultos, em técnicas vocais, instrumentais e tudo isso em luzes, em lugares, em quatro paredes, em ar-condicionado, em bem-estar daqueles que vão ao culto, e nós esquecemos que nada disso é tão importante quanto a missão de Deus. E hoje nós percebemos na nossa igreja, Comunidade Evangelho Autêntico, que a maioria das pessoas, elas frequentam um culto, mas elas não trazem os perdidos para conhecer a Deus. Então, se você entende que você é uma pessoa que vive a missão de Deus, que de fato é um crente em Cristo, a missão de Deus tem que ser o centro das suas atividades. E isso é importante, porque nós somos chamados para essa missão. E não fazer essa missão, somos negligentes. Então podemos ser uma igreja que pregamos a sola Escritura, podemos ser uma igreja de cânticos cristocêntricos e ao mesmo tempo negligentes
a missão, a Missio Dei. Espero que vocês tenham entendido esse contexto da importância da missão, até porque a igreja é vocacionada para essa missão e ela não é vocacionada para as quatro paredes. Então, ir a um culto, fazer um culto, ouvir louvores, ou fazer pregações e ouvir pregações, não significa sermos uma igreja missional. Precisamos ser uma igreja missional. Nós vamos dar conta um dia sobre a missão que negligenciamos ou que fazemos. Em João capítulo 17, Jesus passa um relatório da sua missão. Ali em João capítulo 17 tem como título ou epígrafe a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E na sua oração sacerdotal ele dá satisfação do que ele fez com o Evangelho, para quem ele pregou o Evangelho, quem ele alcançou com o Evangelho e a responsabilidade daqueles que ele alcançou. Então tudo isso é muito importante. Leia lá, João capítulo 17, para que você entenda que ser um crente de verdade é ser um crente missionário. Por outro lado, também nós precisamos entender a importância da espiritualidade, porque a espiritualidade ela muda a nossa vida. Quando nós falamos de espiritualidade cristã, nós falamos de recursos que nos levam a Deus. Então, dentro da espiritualidade cristã, nós falamos da comunhão com a palavra de Deus, esse relacionamento com as Escrituras, esse relacionamento com a oração, a comunhão com os irmãos, o culto comunitário, as responsabilidades. Tudo isso alimenta a nossa espiritualidade, principalmente a questão da oração, a questão da leitura da palavra. Agora, uma espiritualidade cristã, ela também tem como objetivo fazer mudanças internas em mim. Quando eu estou em intensa comunhão com o Espírito Santo, ele está produzindo em mim aquilo que ainda eu não tenho. Quando eu estou em intensa comunhão com o Espírito Santo, ele está transformando o meu interior. Por isso, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio, não somente eu passo para os outros, mas eu também sou transformado. Uma das coisas importantes nós entendemos é que quando Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito Santo, e ali você vê diversas partes desse fruto, por exemplo, como amor, fé, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. Todas essas partes desse fruto é produzido em nós pelo Espírito. Então não é eu que produzo isso em mim mesmo. Não é por esforço que eu produzo isso em mim mesmo. Mas é quando eu me relaciono com Ele, é quando eu busco dEle, é quando Ele tem essa abertura em mim de participar em mim das partes mais profundas do meu ser. Uma das coisas que as pessoas exigem das outras, mas não tem sentido, eu já vi muitos pastores e pregadores dizendo: você precisa ter o fruto do Espírito Santo. Mas essa é uma frase insignificante, porque não dá o caminho para que a pessoa tenha. Como que eu preciso? O que eu preciso fazer para ter? Quais são os caminhos que eu preciso tomar? Porque se o fruto é do Espírito e é o Espírito que produz em mim, como que eu me relaciono para que haja essa produção no meu interior? Por isso que quando eu falo para vocês, e a própria apostila, teólogos, escritores, comentam sobre a espiritualidade cristã e a sua importância, é porque a espiritualidade cristã, que é esse relacionamento nosso com Deus, acaba produzindo em nós aquilo que nós não temos. Então, para que serve o domínio próprio? Para preencher o espaço das nossas destemperanças. Nós somos seres sem domínio. E quando o Espírito Santo produz domínio em nós, nós passamos a exercer porque nós temos esse domínio produzido por Ele. Quando nós falamos de longanimidade, de ser longo, de ter um ânimo que não desanima fácil, nós somos pessoas que desanimamos fácil. E o Espírito Santo ele produz em nós esse longo ânimo. E esse longo ânimo faz com que nós venhamos perseverar.
Nós somos pessoas, na essência, que pagamos mal com mal, mas o Espírito Santo produz em nós bondade, e bondade é fazer o bem sempre, é uma constância de bondade. Então essas produções é somente do Espírito em mim. Por isso que a espiritualidade cristã é de suma importância, porque quando eu falo de espiritualidade cristã, eu falo de relacionamento com Deus. E se eu me relaciono com Deus de forma profunda, as minhas mudanças são profundas. Quando uma pessoa não muda, é porque o seu relacionamento é fraco, não está sendo produzido nela aquilo que ela precisa. Quando a pessoa é descontrolada e passa anos e ela continua descontrolada, é porque não foi produzido domínio próprio e temperança em uma quantidade que sufoca os seus descontroles. E aí o que sobressai? Sobressai aquilo que nós temos. A boca fala do que o coração está cheio, e nós manifestamos o que a nossa alma está cheia. Então pessoas que se manifestam com maldade, com destemperança, com falta de domínio, com palavrões, com desordem, ela nada mais está colocando para fora o que ela tem dentro. E a espiritualidade cristã, esse relacionamento profundo com a palavra, esse relacionamento profundo com a oração, esse relacionamento profundo com o diálogo com o Espírito Santo, conversa com Ele. Fala para Ele: Espírito Santo, tá difícil, as minhas vontades para o pecado são intensas, os meus desejos, eles são pervertidos. Conversa com Ele, dê nome ao pecado, fala dos seus pecados. Eu falo todos os dias com o Espírito Santo: produz em mim bondade. Produz em mim bondade, porque se eu não tiver bondade suficiente para falar com aquele que causou mal a mim, eu vou pagar com mal. Mas se eu estiver cheio de bondade, eu vou conseguir fazer o bem. Produz em mim domínio próprio, porque nos descontroles das pessoas eu me mantenha controlado para não pecar igual elas pecaram. E eu fazendo assim, eu testemunho o Senhor, eu mostro que eu sou luz, eu me comporto como sal da terra. É isso que eu quero dizer a vocês com espiritualidade cristã. Não busque a Deus para o outro. Não fique vendo falta de espiritualidade na vida das pessoas. A pessoa não faz, a pessoa não ora, o irmão não vem, o fulano e o ciclano. Mas e você? Como que você está? A espiritualidade que eu busco muda a minha vida. E depois eu tento ajudar as pessoas. E é de suma importância nós sermos transformados, porque nós não conseguimos viver para a glória de Deus sem essa transformação, sem ser nascido de novo de fato e viver essa vida nova, governada pelo Espírito Santo de Deus. Então as produções que você precisa ter dentro de você para testemunhar a Cristo, ela provém do Espírito. E como que isso é produzido? É produzido quando eu me relaciono com o Espírito, profundamente com sua palavra, quando eu me dou ao seu governo, pratico as suas ordens e vivo para a sua glória. Eu espero ter ajudado vocês nessa aula e que Deus abençoe grandemente a todos e até uma próxima aula. Deus abençoe.